Chefe João Marcelo, bem-vindo. Tá muito bem, seu chefe João Marcelo. Ô, meu querido, tudo bem? Bem-vindo a São Paulo e bem-vindo ao Rio de Janeiro, né? E você, bem-vindo ao Rio. Obrigado pela recepção em São Paulo. Minha segunda cidade que eu mais amo. São Paulo? Obrigado você pela recepção, pelo carinho. São Paulo é incrível. João, eu estava falando de você, enquanto a gente espera mais uns 2 minutinhos. Em nome dessa tua prosperidade, muito obrigado por você ter aberto esse espaço na sua agenda, você ter cedido o seu tempo e poder compartilhar com a gente a sua vivência, a sua experiência, os seus insights e tudo mais o que a gente puder compartilhar entre gastronomia e prosperidade e gastronomia. De coração, em nome dessa da Prosperidade, que é uma empresa que visa ajudar as pessoas a construírem a sua própria prosperidade. Só para me apresentar um pouquinho, João, para as pessoas que não me conhecem. Aqui de São Paulo, nós temos essa tal Prosperidade, com formação em coaching, programação neurolinguística, e a gente tem, nessa live, eu vou falar só isso de nós, o foco é o João, mas só para entender, né, as perguntas, inclusive, que vão ser feitas, para dar um contexto para as pessoas, a gente vindo a trazer nessas lives conteúdos interessantes para vocês que estão conosco. E hoje a gente vai cruzar 2 temas, prosperidade e gastronomia, e não podia ser melhor ninguém que o João Marcelo, esse querido já amigo do Rio de Janeiro. Bem-vindo, João. E a palavra agora é sua, quero que você dê as suas boas-vindas e começar a falar um pouco sobre você, o seu caminhar, e a gente vai seguindo nessa live junto. Então, gente, a gente até brincou no telefone esses dias falando que aqui no Rio de Janeiro o pessoal me conhece, será que o pessoal em São Paulo me conhece um pouquinho e tudo mais? Então, paulistas, eu sou o chefe João Marcelo, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu fico meio a meio, né? Eu fico metade do mês, não na quarentena a gente não tá furando não, tá? Eu até brinquei falando que quem tiver um churrasco clandestino pode me chamar que eu apareço, mas eu não tô furando a quarentena, então eu não tenho ido para São Paulo, mas eu fico metade Rio, metade São Paulo. Eu sou um chefe de cozinha que atua diretamente com a parte de televisão e a parte de eventos pelo Brasil inteiro, né? Então eu faço as propagandas. Não, era brincadeira, tá, Fernanda? Não. Eu só tô falando quando eu brinquei com o lance do churrasco clandestino, pelo amor de Deus. É brincadeira. Mas então eu sou um chefe que atua na parte de TV, na parte de consultorias e principalmente nessa parte de eventos e divulgação. Por exemplo, agora a gente tem o Khaled, tá me dando um oi. E falando Khaled, que você é top. É o dono da Italínia e é um grande patrocinador, apoiador meu, a Italínia, por exemplo. Então, inclusive, essa semana a Italínia foi incrível. Como a gente não está podendo sair, o meu estúdio é dentro da Italínia. Eu gravo dentro da Italínia tudo que eu preciso gravar. Mas, como a gente não está podendo sair, a Italínia montou um estúdio, me ajudou a montar o estúdio, né? A gente montou uma cozinha show aqui na minha varanda. E aí eu tenho feito os meus vídeos e gravado dela. Quase que a gente hoje utilizou a varanda. Mas como eu hoje gravei o dia inteiro e tive reunião, eu preciso ainda dar uma organizada, entendeu? Então eu falei, não, hoje eu não vou de cozinha, e amanhã tem uma live minha na cozinha também. Eu falei, não, eu não vou me distrair, não. Vou ficar com o Marcelo batendo um papo, que o foco é a gente falar de gastronomia e falar de prosperidade. Então eu não vou fugir disso, não. E aí eu vou ficar com a atenção toda, porque na cozinha já viu, né? A gente olha fogão, a gente tá cortando. E eu falei assim, não, eu vou ficar direto com o Marcelo, que eu fico de pertinho de todo mundo. Então, gente, primeiro, obrigado por todo mundo que está entrando para ver. Khaled, um beijo no seu coração. A Andréia, Jucanã, Ana Vigier. Ana Vigier estudou comigo. Eu devia ter uns 15 anos. A Joelma entrou. A Joelma é meu braço direito aqui em casa, é minha assistente, que não tem vindo, porque está na quarentena também. Não sei, Joelma, a minha mão tá aqui, não aguenta mais. Estou sentindo tanto sua falta, Joelma. Joelma, dá um help, Joelma. Joelma, você não sabe como eu estou sentindo sua falta. Como que a minha casa está sentindo a sua falta. A minha casa está olhando para mim e falando assim, João, cadê a Joelma, João? O que é de Joelma, né? Ô, João, e falando, já que você está fazendo, já esquentamos, que já estamos mais quentinho,
Você já trouxe um elemento da sua vida pessoal, que é a Joelma, sua assistente. Eu queria que você contasse para quem não te conhece, mesmo para quem te conhece, sempre tem alguma novidade interessante da sua história, né? No seu site, vou te contar o que eu pude aprender com você sobre você. No seu site, você conta que você nasceu em Rio Bonito e que você é carioca de coração. E que você é filho de uma merendeira de escola pública. O que, para mim, muito carinhosamente, me chamou a atenção de uma forma muito positiva. Porque hoje a gente sabe que você é um cara de sucesso, dá para ver, inclusive, por essa live, as pessoas que estão aqui te prestigiando. Você é um cara de sucesso e que a gente sabe que também uma profissão merendeira de escola pública não é uma das profissões mais valorizadas em termos financeiros no Brasil, infelizmente. Como foi esse caminhar? Como foi você conseguir, porque isso é fruto seu, certo? Como foi você sair desse ponto, que é aspas, e eu estou falando como uma alegoria, como uma analogia, né, como uma metáfora, filho de merendeira de escola pública, para ser o profissional de sucesso que você é? Bom, Marcelo, assim, para começar, se fosse pela referência da minha mãe como merendeira, eu acho que vocês não teriam ganho um chefe de cozinha, sabe? Não pela minha mãe enquanto profissional, mas por toda a batalha, por todos os momentos desafiadores que eu vivenciei a minha mãe passar. Então, assim, nós moramos em Rio Bonito, e o tempo que eu morei em Rio Bonito, eu fiquei em Rio Bonito até os 7 anos, mais ou menos, e eu lembro que a gente morava num sítio que era da minha avó, e para ir para a escola, para você ter uma noção, eu usava aquele sapato Vulcabras, e a gente tinha que atravessar a pista, a estrada de quem vai para a região dos lagos. Então você imagina aquela pista de piche quente, muitas vezes o sapato não aguentava, então o sapato realmente ficava muito fininho. E aí a minha mãe fez um concurso público, passou como merendeira do município, da prefeitura do Rio de Janeiro, e aí a minha família, parte da minha família já morava aqui no Rio, e aí nós voltamos para o Rio de Janeiro. Eu sempre estudei em escola particular, eu tive essa vantagem e eu tive esse carinho, tanto que a escola que eu estudei, a minha tia Marguite era professora de lá, então eu era bolsista, o Instituto São João Batista, e hoje o Bom Filho a Casa Torna, há 5 anos eu sou o chefe da escola, eu respondo pela gastronomia das crianças do Integral. E aí, quando a minha mãe ela decidiu vir para o Rio de Janeiro, e tá como merendeira e tudo mais, eu estudava de manhã na escola, e aí eu colocava a blusa do município, porque a gente não tinha dinheiro para passagem, para ficar custeando a passagem, eu entrava pela frente no ônibus e saltava na escola da minha mãe. Mas nos anos 80, comecei nos anos 90, a merendeira e a culinária era muito criminalizada, vamos dizer assim, sabe? Só um momento que eu tenho que dar um beijo, o chefe Carrilho está aqui. História e é um grande show, chefe ele de São fala, Paulo. Hein? Ele é um dos maiores chefes de São Paulo e me prestigiando aqui na live. Nos prestigiando, Marcelo. Tive que interromper para mandar um beijo para ele. Então vamos dar os seus beijos. Olha, a Juliana já está falando que bacana. A Andréia Abideia, acho que é assim que fala, perdão. João, te admiro muito. Várias pessoas entrando, dando parabéns para você. Amo as merendeiras do Brasil. Segue lá, João. E aí, a minha mãe, ela sofria muito preconceito na escola. Então, como eu era filho da merendeira, eu não podia andar na escola. Então, eu entrava e tinha uma cadeira do lado do fogão da minha mãe na cozinha. E naquela cadeira eu sentava ali, eu dormia ali, eu estudava ali, eu ouvia minha mãe cozinhar. E o melhor de tudo, ali eu fazia minha faculdade de gastronomia sem perceber que eu estava fazendo a faculdade. E aí eu lembro que a minha mãe, assim, num dos momentos dela que ela foi muito desprestigiada, ela trabalhava com muito amor, mas num dos momentos dela, eu tinha ido ao banheiro, e aí tinha aqueles murais, né, na sala dos professores, que tinha algum dizer muito carinhoso, professor, se não fosse você, bababá, bababá, bababá. Eu peguei, tirei a palavra professor, rasguei, e escrevi com a minha letra de criança, merendeira, e coloquei lá. É óbvio que a diretora, na hora, quando viu, percebeu que era comigo, né? E aí eu lembro... que idade isso, mais ou menos? Eu devia ter uns 10 anos, talvez 9 anos, por aí. Você já tinha uma consciência do que estava acontecendo? Já. E aí, eu lembro que a diretora chamou minha mãe na sala dela e, nossa, mas a minha mãe foi muito humilhada, assim, sempre com aquele polimento, né? Porque
não é uma coisa muito direta, e minha mãe quase foi transferida por isso, sabe? E aí o tempo passou, eu lembro que a minha mãe sempre teve muito orgulho. A minha mãe, uma vez a gente estava dentro do ônibus e foram assaltar o ônibus, sabe? E assaltaram o ônibus. E aí a gente teve que descer até no ponto seguinte, porque as pessoas pensaram que nós éramos cúmplices. Porque das pessoas que roubaram era aluno da escola, foi aluno da escola, né? E aí olhou pra minha mãe e falou: tia Márcia, não, tia Márcia ninguém mexe não, com a tia Márcia ninguém mexe não. De tanto que a minha mãe era querida na escola, sabe? E aí, até hoje, quando eu volto, eu não moro mais no bairro que eu fui criado, aqui no Rio de Janeiro, mas as minhas tias ainda moram lá. Então, até hoje, eu chego lá e eu sou recepcionado com muito carinho. E a minha mãe tinha uma parceira, que era a Laureni, que ela fala que ela é minha mãe preta, porque a Laureni é negra. Minha mãe era loura, do olho verde, e a Laureni era negra. Era, não é, né? E aí, a Laureni até hoje fala, minha mãe... Eu tenho duas mães, tá, gente? Só para explicar a vocês. Eu tenho a minha mãe merendeira, Márcia, e eu tenho a irmã gêmea dela, que é a Marlúcia, que acabou de entrar e tá dando um oi. E eu tenho o privilégio, de ter sido criado e amado por duas mães. Infelizmente, a minha mãe, Márcia, merendeira, que me deu a base de tudo, faleceu, mas ela faleceu num período que ela já conseguiu ver muito do meu sucesso, sabe? Tanto que quando ela faleceu, eu fui à casa dela para poder, enfim, desfazer as coisas. Ela queria que eu doasse tudo para uma igreja e tudo mais. Quando eu abri o armário dela, Marcelo, tinha uma porta com 300 toneladas de papel. Eu falei, gente, minha mãe tá parecendo aqueles acumuladores daqueles programas. Quando eu abri, eu li, a minha mãe não sabia imprimir as coisas. Toda a revista que eu saía, todo o site, toda a matéria, a minha mãe ia no Cybercafé, lá em Rio Bonito, e mandava o Cybercafé imprimir, ela guardava todas as matérias de jornal. Então, assim, a minha mãe faleceu, mas ela já foi sabendo de muito orgulho e de muito carinho, assim, por mim, sabe? Porque ela não tinha noção que... Ela acreditava muito em mim, mas nem eu tinha noção que, por tudo que eu presenciei dela, que a profissão dela fosse me trazer um sucesso e uma ascensão profissional, financeira, de status, né? De um conhecimento. Eu não tinha essa noção. E graças a Deus, através da profissão dela, eu tenho e uma dignidade tanto para mim quanto para minha equipe de uma forma assim tremenda. Quer dizer, onde quer que sua mãe esteja, eu tenho certeza que ela também está sempre acompanhando com todo esse amor, toda a sua trajetória. A gente agradece ela ter Fernanda, feito um beijo, tá? Olha lá. A minha mãe, eu acredito que a Fernanda falou que estava emocionada e dei um carinho. O bom das lives é que a gente pode se abraçar virtualmente muito, né, Fernanda? A Fernanda é uma amiga nossa aqui de São Paulo, só para te dar um pouco de perfil dela, que também fez até algumas lives já com a gente. É uma mulher que tem um trabalho também muito bonito de ajuda às mulheres que tiveram câncer de mama. Nossa, que incrível! Ela tem uma ONG que chama Mamas do Amor. Já teve, inclusive, na Fátima Bernardes e na Maria Braga também, que são duas amigas suas. Que você Fernanda, o que você precisar, e conta com o chefe João Marcelo aqui sempre, viu? Quando tiver alguma atividade que envolva gastronomia como um todo, uma divulgação, conta comigo. É louvável demais. Então, eu vou te contar rapidamente o que ela faz. Ela cria próteses externas de mamas de alpiste com meia de seda para mulheres que têm rejeição à prótese interna da mama ou não podem comprar a mama. Só para dar... Como é esse o nosso ambiente de prosperidade, de vidas humanas que ajudam a prosperar, superando... E isso é prosperidade, né? A gente tem uma... Isso é uma definição de prosperidade de um ser humano próspero muito grande para mim, sabe? É uma definição assim incrível. É como eu defino a minha mãe, sabe, Marcelo? A minha mãe, ela não teve uma ascensão financeira e ela não teve um reconhecimento público, né, digamos assim, mas não é porque nós somos hoje uma pessoa pública que isso anda junto com o sucesso, né? Eu acho que o sucesso independe de você ser famoso ou não. Claro. O grande sucesso da minha mãe era quando ela terminava de servir a criançada inteira, ou quando a criançada estava comendo, vinha e olhava para ela com um prato que era um prato azul de plástico, sabe? Vinha para ela e falava assim: tia Márcia, posso repetir? Esse era o grande sucesso da minha mãe, sabe?
a minha mãe ficava realmente muito emocionada com isso. E as pessoas respeitavam a minha mãe por esse dom, por esse acolhimento, sabe? Porque a gastronomia é uma forma de você abraçar, sabe? Você servir um alimento. Eu costumo dizer, Marcela, que as pessoas têm medo de assalto, têm medo de político, têm medo de morrer, têm medo de doença, têm medo de tanta coisa, mas as pessoas, elas não têm medo de comer comida, né? E a comida, ela pode ser, ela tem uma linha muito tênue entre saúde e ser prejudicial para a pessoa como um todo, sabe? E às vezes os ingredientes podem estar respondendo por isso, mas muitas das vezes a emoção e o amor de quem coloca naquela comida, ou a falta de emoção e amor que é colocada naquela comida, ela traz resultados às vezes assim inimagináveis, ou para bom ou para ruim, né? Muito legal isso que você está falando, quer dizer, não é só o elemento em si, a substância que se põe o ingrediente, mas a energia, a lida no preparo da refeição, do alimento, que pode Total. ser... Porque às vezes a gente almoça ou está na casa de alguém ou come em algum lugar que a comida, os ingredientes podem ser de primeira linha, mas a gente sai de lá com uma sensação assim, tipo, não caiu bem, eu não estou me sentindo bem. Tem alguma coisa que não bateu. É isso, às vezes a pessoa... João, e se a gente pudesse, então, resumir tanta coisa que você aprendeu da sua mãe em uma ou duas palavras, o que você falaria desses seus primeiros aprendizados lá na escola que você frequentou enquanto ela era merendeira? Olha, eu acho que um aprendizado muito grande que eu tive com a minha mãe foi essa questão da empatia. E você tem, tá? Dá pra ver que você tem. É uma forma incrível, assim, como a minha mãe... a Mariana até entrou aqui agora na live, que é minha prima. A Mariana é uma arquiteta que trabalha com festas. E a Mariana postou uma foto um dia desse, ou fui eu que postei, Mariana, eu não lembro, tá? Mas que no fundo da foto era uma mesa de aniversário Turma da Mônica no mundo do sorvete, alguma coisa assim, sabe? Sim. E a minha mãe... eu falo perdia, mas para minha mãe ela ganhava dias e dias fazendo os salgados, a decoração, cortando os desenhos e botando que na época usava muito isopor para poder colar os desenhos e tal e tal. Então, assim, verdade. A minha mãe, ela sempre teve muito esse acolhimento, sabe? Eu nunca vi a minha mãe dizer um não para ninguém. Com o coach, hoje, com a minha visão de PNL, de coach e tudo mais, eu aprendo que o não também ele educa. Sabendo falar o não, eu aprendi a me desquitar, digamos, alguns momentos de algumas pessoas e de algumas situações. E aí, muitas das vezes, no começo, eu me sentia culpado, Marcelo, porque eu achava que era um egoísmo, sabe? Tipo assim, João, que isso? E na verdade, eu comecei a entender que era um egoísmo comigo, eu me desrespeitar às vezes, deixar de fazer alguma coisa que me agradava para poder agradar alguém, como a minha mãe fazia muito, ela abria mão dela pelo outro, o que eu acho incrível. Só que a gente, para realmente ser feliz e estar sempre condicionado a se colocar no lugar do outro e ajudar o outro sempre que possível, a gente tem que estar com um nível de condicionamento físico, emocional e espiritual muito bom, porque senão você não dá conta de ajudar, né? Então eu comecei a aprender, aprendi com a minha mãe a empatia, isso eu trago dela as duas coisas, a empatia e o dom pela gastronomia, mas a vida e as experiências e a ferramenta me ensinou que eu preciso priorizar, e às vezes quando eu priorizo as coisas para mim, no bom sentido da palavra priorizar, eu tenho que me desquitar de alguns momentos, ou de algumas pessoas, ou de algumas respostas, e é isso. No começo, eu não imagino minha mãe se desquitando de ninguém, mas eu aprendi isso, entendeu? É o que a gente também, isso que você falou de coaching, PNL, que também nós temos essa formação, e a gente aprende, por exemplo, para te fazer a pergunta que eu quero fazer agora, que decidir é cindir, é romper. Você, pelo que você contou, para quem não estava presente no início da live do João, contou da questão de atravessar a rua com sapato Vulcabras, e do calor que fazia e tudo mais. Ali você não tinha condições favoráveis financeiras, certo? Não, nenhuma. Aonde foi que você consegue puxar desses momentos em que você decidiu romper com uma situação de não prosperidade para construir a sua prosperidade? Você consegue... Desculpa, Marcelo, travou você um pouquinho só. O finalzinho travou para mim, você.
Eu vou repetir. Você contou no começo sobre a questão de atravessar a rua, sapato Cocabra, de uma classe social menos privilegiada financeiramente falando. E você é um homem de sucesso, um profissional de sucesso. Aonde você imagina em que você decidiu decidiu pela prosperidade, decidiu romper com elementos do contexto que você provavelmente vivia e que não eram mais elementos que você queria daquele jeito, entende? É uma decisão interna. Eu vou te dar um exemplo para complementar isso. A minha mãe, eu tenho alguns exemplos de pessoas muito bem-sucedidas na profissão, mas que a profissão não trouxe duas coisas para elas, tá? Não trouxe fama e não trouxe dinheiro. A minha tia Marguite, lembra que eu comentei no começo que a minha tia Marguite é a professora da escola? Ela tá na live, né? A tia Marguite acabou de entrar e tá te dando um oi. A tia Marguite, ela é professora e é por missão, sabe? A minha tia Marguite, ela é da mesma escola, eu acho, há 30 anos, 30 e tantos anos. E a minha tia Marguite, um dia desses eu entrei, para você ter uma noção, eu entrei na sala dela e ela tava com... todo ano ela faz o teatro das crianças, né? E aí eu entrei na sala dela, ela não viu eu entrando. Ela tava com o vestido de uma princesa, que era de alguma criança que ela tava fazendo figurino, e ela tava dançando, cantando a música da Cinderela, sozinha. E ela ensaiando para ela poder ensinar a criança, sabe? Então, eu me emocionei, aquilo demais da conta. E ali, eu lembrei, era um momento que era um momento desafiador, eu já estava realmente em ascensão na profissão, mas ali, novamente, eu voltei para o eixo, sabe? Porque ela e a minha mãe, o sucesso delas veio através do dom e da dedicação, da satisfação em estar servindo o próximo, sabe? Então, eu cresci com isso. Eu cresci com esse compromisso e com essa vontade no coração. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha clareza que isso não traz o sucesso financeiro que a gente, às vezes, espera quando a gente tem alguma formação numa pedagógica ou tem alguma busca de alguma carreira. Como eu caí de paraquedas na gastronomia, ô Marcelo, eu não queria... Nossa, até os meus 17, 18, 19 anos, se eu fritasse 2 ovos e não quebrasse a gema de um, era muito. Eu não sabia cozinhar. Aliás, eu sabia fazer tudo, mas eu não sabia fazer nada, eu não tinha técnica nenhuma. Então eu lembro que o máximo que eu fazia era macarrão com molho branco e atum. E era maravilhoso esse macarrão. Então, quando um dia eu estava em casa vendo televisão e a minha mãe falou assim, João, por que você não vai? A tia Marlúcia até falou, João, por que você não vai? Se matricula num curso de culinária, vai lá, faz uma faculdade de gastronomia e tudo mais. Eu fui assim meio tipo... Tá. Porque a minha referência não era muito boa. Eu falava, será que é isso que eu quero, gente? Botar a barriga no fogão? Não sei. E aí eu fui, gostei, fui muito bem acolhido e me matriculei, Marcelo. Só que aí, com a minha matrícula, eu tive um professor que, por mais apaixonado que ele fosse por cozinhar, era um cara muito pessimista. E toda vez que eu entrava na sala de aula, tinha um valor, que era o valor do salário mínimo escrito no quadro, e ele lembrava a gente diariamente que aquele era o piso que nós ganharíamos depois de formados, e se bobear para o resto da vida. E aí, aquilo foi um desafio para mim muito grande. Ele não sabe o quanto ele foi importante para mim naquele momento, porque ele me desafiou a ser muito melhor do que eu imaginava que eu poderia ser. Mas espera um pouquinho, por favor. Quando um professor tem uma ascensão sobre nós, alunos, esse professor estava falando algo completamente limitante. Por que você, como aluno, resolveu não respeitar a crença imposta por um professor e você o desafiou ou desafiou a crença? Você não foi... É curiosa, a tua reação é curiosa e ela não é normal, no sentido, para mim, pelo menos, de esperável. Um professor tem uma influência muito grande sobre nós e você não comprou aquela crença. É isso que eu estou querendo entender. O que foi que você... O que te fez mexer? Assim, eu costumo dizer que eu só reconheço o que conheço, sabe, ô Marcelo? E aquele professor, ele não reconhecia um sucesso, ele não reconhecia a ascensão que ele tinha e o respeito, porque eu acho que ele não se enxergava como tal, sabe? Ele era muito bom, mas ele não era uma pessoa que... aquilo não era nem, às vezes, um jogo de palavras para tentar, sabe? Como se fosse uma pegadinha de PNL para poder fazer a gente reagir. Não, era nítido que aquela era a realidade dele mesmo, sabe?
E ele tinha uma realidade muito triste, porque você via que muitas vezes ele não era professor, ele era cozinheiro. O que acontece, seu Marcelo? Eu tenho 16 anos de formado, mais ou menos. E aí, no começo, a gastronomia, a gente tinha um ranço muito grande de que a gastronomia era muito criminalizada. Eu acredito que ele tenha vivenciado esse ranço, sabe? Então, quando você fala criminalizado, você está falando uma profissão de baixa categoria, é isso? era criminalizada no sentido de que não tinha o respeito de ninguém, não tinha... Ok. Por exemplo, nos anos 80, antes do Plano Collor, para a gente lembrar um pouquinho, a gente tinha algum restaurante só em comemorações, muito comemorações. Aniversário de casamento, aniversário de vó, aniversário da esposa. E aí vinha aquela travessa enorme, cheia de comida. Deixa eu só dar um beijo no pessoal de Gerlane. Um beijo, Gerlane, foi minha aluna. A Gerlane tá falando da sua paixão, você viu, né? Eu vi. O Alexandre foi meu aluno. Um beijo, Alexandre. É dono de uma empresa que faz os melhores salgados da vida. A Andréia Novelino, é uma grande profissional que foi... Isso. Ela foi minha aluna em Furnas. Ela era funcionária de Furnas e eu dava aula em Furnas. Foi incrível. Foi uma experiência muito incrível. E aí, falando em dar aula, esse professor, ele era uma referência para mim. Eu me peguei muito nele, eu observava muito ele, porque ele era o tipo de professor que eu não queria ser. Então, eu sabia muito legal isso que você que eu não queria ser. Mas era uma coisa involuntária, porque eu não tinha ferramentas, Marcelo. Era um sentimento meu, sabe? Porque eu sempre visitei em mim uma vontade... Porque, assim, eu sou de uma família que... são 6 mulheres e um homem. Então você pensa, gente, não debochem, tá? Márcia, Marlúcia, Marisa, Marília, Marguite, Margarete e Marcos. Olha, quem quiser debochar pode pôr cara de risinho aqui embaixo. Vamos fazer dessa live a hashtag não deboche. Ó, quem acertar todos os nomes das minhas tias, eu vou mandar um presente. Eu vou falar de novo, então escrevam aí. Márcia, Marlúcia, Marisa, Marília, Marguite, Margarete e Marcos. Então... Lá em casa, eu sempre fui criado no meio de mulheres, e de mulheres lindas e de sucesso, sabe? Umas com uma ascensão financeira. Eu tinha minha tia Margarete, por exemplo, que era gerente de banco da época do Benji, e a tia Margarete sempre muito bonita, sempre muito bem vestida. Eu lembro hoje, se eu fechar os olhos, o cheiro do perfume que ela usava e ficava no telefone, que ela ligava de manhã, falava com o namorado e saía. Eu lembro do cheiro do perfume dela. Não deboche, a Fernanda tá falando, hashtag, tá? E a minha tia Margarete era uma mulher muito chique. A minha tia Marília participou de concurso de Miss. Então, a minha tia Marguite está aí, ó, falando, ó, já sabe como escreve o nome de Marguite, ó. A minha tia Marília era uma mulher muito chique também, foi do concurso de Miss. A minha tia Marília é casada com o Almir dos Fevers, então morava numa casa gigante, com muitos empregados, muito chique, muito nananã. Só que a minha mãe era uma parte da família muito humilde. A minha mãe, tia Marguite, sempre foram mulheres que precisaram trabalhar muito para levar dignidade para casa. A tia Marguite não sabe, talvez que a gente saiba, mas a tia Marguite, por anos, quando o tio Marcos, que era o ex-marido dela, estava em situações de aperto, a gente, quando criança, a gente sabe o que a gente vivenciava e hoje a gente lembra ou conversa. A tia Marguite sustentou a casa por muitas vezes, de chegar com o cheque do salário e ser na mão do tio Marco, entendeu? Então são mulheres de muita fibra, são mulheres que eu me orgulho muito. Então isso me ensinou muito, sabe, Marcelo? A minha tia Marlúcia, ela abriu mão de ter filhos para poder me ter, sabe? Porque eu era o filho da irmã gêmea dela. Então, tipo, só que assim, uma pariu para outra criar. E eu sou filho da minha mãe de corpo, mas eu sou filho da minha tia Marlúcia. A tia Marguite escreveu o nome de todo mundo, ó. Vai ter que mandar um presente para ela. Isso não vai, não vale. E aí, isso é marmelada. E a tia Marlúcia abriu mão de ter uma família, porque o amor da tia Marlúcia é algo tão... é uma coisa tanto de outro mundo, que a minha tia Marlúcia sempre optou por mim, sabe? Então ela trabalhava para poder pagar o meu plano de saúde, para poder pagar um curso para mim. Eu lembro que a gente passava depois de um tempo eu já estudava gastronomia. No comecinho, a gente lá em casa, a tia Marlúcia fazia compras, só que a gente não tinha grana para comprar queijo, para ter nada desses luxos. Então a tia Marlúcia comprava mistura no mercado,
e mistura, são todas as pontas de frios misturadas, e durava 3 dias, porque se guardasse muito azedava, né? E ela comprava queijo parmesão em saquinhos, 3 ou 4. E era o meu queijo quente o mês inteiro. Eu botava um pozinho daquele queijo e fazia um misto quente daquilo ali para poder render. Então, assim, eu sei o quanto as minhas tias, a tia Marguite, me deu escola quase a vida inteira. Às vezes que eu precisei, quando eu tinha os meus passeios, era a tia Marguite que me levava. Então, a minha referência são de mulheres de sucesso. Isso para mim é ter sucesso, sabe, ô Marcelo? Isso para mim, eu vejo hoje a minha tia Marlúcia com o apartamento dela, com a vida, com a dignidade que ela conquistou, com tanto trabalho. Hoje ela é aposentada. Isso para mim, ela é uma mulher de sucesso. A minha tia Marguite hoje trabalha porque ela ama estar com as crianças, sabe? Ó, Jacione também acertou. Mas assim... Ela deve ter copiado da Marguite. Deu Ctrl-C, Ctrl-V, isso não vale, a Jacione é Jacione. daqui de São Paulo, viu? Ô, João, eu quero seguir contigo, apesar da sua família estar deliciosa, essas mulheres que te inspiraram, que te ajudaram, que te apoiaram, enfim... Eu posso só te atrapalhar um minuto, Marcelo? Eu não posso deixar, então, de dar um beijo. O Rafael Góes, a Fernanda, eu vou dar outro beijo nela, porque a Fernanda, pelo meu olho, você vê o quanto que você está me emocionando com os seus comentários. Você é incrível, a gente tem que se falar e se conhecer. O Rafael Góes, que é um dos donos da Italínia, também acaba de entrar. E o Rafael agora é um chefe de cozinha incrível. Eu mandei para ele no risoto esses dias que o Rafael fez e foi incrível. Ele e a esposa dele. O Davi Félix entrou e é um camarada que é muito especial para mim. Eu já conheço há muitos anos. E deixa eu ver, a Andréia tá aqui de volta. A tia Marlúcia deve estar toda emocionada em casa e botou só a mãozinha assim, sabe? Marlene, um beijo. Acabou de entrar Marlene Monteiro. Agora me fala a pergunta. Fala, Marcelo. Mas muito gostoso ouvir tua história. E agora que a gente tem esse... Mesmo, juro, isso emociona. Eu também estou aqui tocado pelo que você está contando, porque como eu te falei ao telefone antes, tudo que você vai me contando vai virando imagem. Então todas essas pessoas viram reais para mim. A tua vivência, o teu sapato Vulcabras, tudo isso agora virou minha realidade enquanto imagem mesmo. E aí você... provocando você um pouco mais nessa sua trajetória, e até para justificar a pergunta que nós trabalhamos com prosperidade aqui em São Paulo, nessa tal prosperidade, para quem não ouviu do começo, depois quem quiser procura a gente aí no Instagram, qual foi, João, o seu maior desafio até hoje? Você pode escolher no campo profissional, você pode escolher em qualquer outro campo da sua vida, porque o que faz a gente superar um obstáculo se reverbera em outras áreas da vida. Então fique à vontade para falar assim, olha, Marcelo, claro, dentro do que você quiser expor aqui conosco, nós estamos com mais de 200 pessoas assistindo, então 200 amigos e todos teus fãs, os conhecidos que te conheceram agora, qual foi o maior desafio que você falou, cara, isso eu superei e eu talvez achasse que não superasse? O meu maior desafio foi o João com o próprio João, sabe? Opa! Porque assim, esse insight que eu tive com o professor, eu tive durante a vida várias pessoas que me trouxeram, foram anjos, e nem sempre agiram como anjos, sabe? Esse professor para mim foi um anjo na minha vida. Eu trabalhei no restaurante que o dono é judeu, e era um homem que foi do exército de Israel e tudo mais, então era um homem bem, bem duro, assim, emocionalmente com a equipe, e ele, de alguma maneira, ele me humilhava muito, sabe? E aí eu revisitava, para você ter uma noção, Marcelo, no meu começo de carreira, eu era estagiário do restaurante dele. Só que as pessoas já me conheciam muito, eu era muito querido. No dia dos namorados, eu cheguei às 5 da manhã no restaurante, trabalhei, fiz tudo. Quando deu meu horário, 2 horas da tarde para ir embora, para 3, eles pediram que eu ficasse para poder ajudar à noite, porque ia abrir para o dia dos namorados, para reserva. Resumo, arrumei as mesas, decorei restaurante, sempre com uma visão empreendedora, sabe? Montei tudo bonitinho, com custo baixo, porque eu sabia que ele não iria aprovar. Depois fui para a recepção, aí comecei a recepcionar todo mundo, abri as reservas e tudo mais. Eu sei que no final das contas, quando ele chegou e viu tudo arrumado, ele se sentiu surpreso, mas ele se incomodava com essa proatividade, sabe? E aí ele me chamou, nossa, mas ele foi... Eu lembro de muitas das palavras dele, eu não chorei naquela hora, mas o choro ficou entalado.
e continuei trabalhando e tudo mais. Eu fui embora 2 horas da manhã, tipo, foram quase 24 horas trabalhando. Certo. E eu lembro que era na Barra da Tijuca, onde eu moro hoje, muito próximo de onde eu moro. É muito engraçado, né? E eu nunca imaginei que eu fosse morar perto do lugar que eu ganhava salário mínimo, menos que o salário mínimo e a passagem. E aí eu lembro que tinha uma passarela, eu atravessei a passarela, meu cabelo sempre foi cheio assim, então meu cabelo estava batendo muito. Eu lembro disso como se fosse hoje. E eu entrei na última van para ir para casa. E aí eu sentei no último banco e tinha uma grade assim para acho ninguém pular, sei lá, e tudo mais. E aí eu só sei que eu estava sem força porque eu estava muito cansado e eu só sabia chorar. E perguntava a Deus se eu estava realmente no caminho certo e se algum dia eu teria alguma resposta de que eu estava realmente no caminho certo e que eu estava... enfim, eu teria algum resultado com aquela carreira até então, porque estava se repetindo um pouco da história da minha mãe, sabe? Eu via tudo que minha mãe passou e passava um filme na minha cabeça. E eu sentia no coração que era aquilo, sabe? E esse rapaz, esse senhor, né? Eu falo o nome dele porque eu falei já isso pra ele algumas vezes, que é o Dró. Você não tem noção quanto Dró, ele foi um anjo da minha vida. Porque essas pessoas que, entre aspas, lutavam contra, eram pessoas que me estimulavam a ser melhor, sabe? E aí dali eu fui caminhando, fui dando novos voos. Eu sei que pouco tempo depois, tanto que o ano seguinte do Dia dos Namorados, me ligaram, eu já não estava mais no restaurante dele, eu já estava como chefe executivo de uma grande indústria, que era a Sadia, e eu nunca tive carro na vida. Eu lembro que a tia Marlúcia até me acompanhou uma vez numa concessionária lá do bairro, eu tentei comprar um Fusca, eu lembro que era R$2.500 o Fusca, mas eu não tinha dinheiro nem para prestação, e aí eu não comprei, e eu já estava de carro um ano depois, naquele Dia dos Namorados, eu estava de carro, fiz com toda a gentileza a recepção do restaurante dele. Na hora de me pagarem, eu falei que não era para pagar, que deixava um jantar cortesia para mim, que eu ia jantar depois lá, porque eu adorava o restaurante. E foi. E aí eu saí, eu lembro que nesse segundo Dia dos Namorados que eu tive lá, que eu já estava com meu carro parado do lado e já estava começando a crescer profissionalmente, ainda era uma criança na gastronomia, mas estava começando a respirar. Eu lembro que eu entrei no carro e eu chorei muito de emoção agradecendo a Deus, porque a resposta dele levou, tipo, meses, mas teve a resposta que era o meu caminho, sabe? E hoje tem 14 anos disso. Tem 14 anos disso. Infelizmente o restaurante fechou, não existe mais o restaurante. Mas toda vez que eu passo em frente ao restaurante, que é perto de casa, eu faço compras no mercado da frente, eu sempre olho com muito carinho e agradeço demais a Deus essa oportunidade de ter aprendido com o dono do restaurante como eu aprendi. Ô, João, eu tô te ouvindo aqui, e o cérebro que tá te ouvindo é o cérebro também de um coach. Pra quem não sabe, eu também sou advogado, mas isso só para informar. Mas o cérebro que tá te ouvindo é um coach, é um cara que a gente se intitula como provocador de prosperidade. Você me trouxe 2 exemplos que eu tô vendo uma similaridade entre ambos, que é uma fala de um professor que poderia te derrubar, que para quem não estava, o João ouviu de um professor no passado que o máximo que ele ganharia seria por volta de um salário mínimo, é a isso que eu estou me referindo. E o segundo exemplo é esse desse dono de restaurante que trouxe falas humilhantes que te lembraram a sensação da sua infância em relação ao que sua mãe passou. Você teve total. 2 grandes, você nos trouxe agora 2 grandes momentos bastante impactantes e que seriam, qualquer um deles por si já seria suficiente para acabar com a carreira de qualquer um dos 2. Mas a minha pergunta, a minha curiosidade que você me despertou agora é: você não os tomou como algo negativo, apesar do conteúdo ser negativo. Você tem uma visão desses movimentos muito positiva. Da onde vem isso no João? Então, Marcelo, eu não... Antes de eu te responder, eu vou mandar 3 beijos. O John Drops, que é um dos maiores digitais influencers desse Brasil. O John Drops é incrível, é um grande amigo, ele tá online aqui assistindo a gente. John, um beijo, eu tô morrendo de saudade de você. O Fabinho, que era o dono de estacionamento da minha faculdade, está aí. E legal. A Odila, que foi minha amiga de escola. E a Odila é filha, ou na verdade é neta dos donos da escola que eu estudei a vida inteira, eu era bolsista, que a gente acabou de falar. Então, assim, eu vou te falar, Marcelo, nesse período que eu contei essas duas situações
do dono do restaurante e do professor, eu não tinha ferramentas para poder atuar e poder me autoajudar, sabe? Eu não conhecia. Se você falasse... Eu lembro que o máximo que eu conhecia de PNL era um livro e um CD que vendia no mercado para as pessoas fazerem, tipo, à distância. Então eu não tinha noção. Mas era algo muito intuitivo, sabe, o Marcelo? Eu não sofria com aquilo como se fosse assim, tipo, minha carreira acabou, eu não quero isso e tal. Muitas vezes me perguntei, João, é isso? E aí eu sempre levei para as mãos de Deus, sabe? Mas Deus sempre colocou no meu coração que era isso, assim, tipo, ele me dava respostas de maneiras muito distintas. E principalmente, cada conquista que eu levava para casa, para você entender como que a minha tia Marlúcia ela é tão importante, e ela é fator sine qua non, assim, para o meu sucesso. Eu vou dar um exemplo quando eu estudava. A tia Marlúcia, quando eu nunca repeti de ano. Quando eu terminei o 2º grau, a minha tia Marlúcia pegou o meu boletim escrito aprovado, 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 botou ali em cima da mesa da sala e ficou para todas as irmãs verem, sabe? Eu lembro como se fosse isso. E aí, na época, tinha celular, mas eu não tinha, porque imagina, eu ia ter celular naquela época. Eu pedi de uma amiga da escola, porque a galera tinha dinheiro, pedi emprestado, liguei 9090, liguei a cobrar para casa. 9090. Liguei a cobrar pra... Gente, eu sou velho, viu? Eu tô entregando a idade. Eu sou mais velho que você. Eu tinha desde 9090, tá? Mas eu não sou da época da ficha, não, tá, gente? O meu já era cartão. E aí, eu liguei a cobrar pra casa e a tia Marlúcia atendeu. Aí eu liguei pra ela, eu lembro como se fosse hoje. Você lembra disso, tia Marlúcia? Tia Marlúcia não vai lembrar, não, né, tia? Tia Marlúcia já tá velhinha, tia Marlúcia já tá velhinha, Marcelo. E ela tá falando que o seu sucesso é plural, ela acabou de escrever. E aí, eu liguei pra casa cobrar e ela atendeu. Aí eu falei assim, Dinda, eu peguei meu boletim. E sabe o que ela... Aí eu fiz um suspense, sabe o que ela falou? Ela falou, meu filho, se tiver que repetir de ano e você fazer tudo de novo, faça tudo de novo, que a Dinda tá aqui pra te apoiar. A Dinda te enche de... Eu tenho muito orgulho do camarada que você está se tornando, do filho que você é, então conta comigo sempre. Eu falei, eu sou a pateta, eu passei de ano. Olha, ela chorava de soluçar do outro lado. Mas você veja as palavras dela de apoio e de acolhimento, como são importantes e intuitivas, porque ela não tem noção, ela nunca teve acesso a PNL nem a coach. Então ela não tem noção do que é filtro limitante, ela não tem noção do que é... Não tem. Entendeu? Então, assim, realmente ela era uma voz do coração. Ô, João, então... eu quero seguir. A gente vai estourar, depois a gente conversa, daqui a pouco a gente faz com esse tempo. Tá. Que tem um monte de coisa que... Já passou o tempo todo? Não, estamos com 46 minutos, pra você ter uma ideia, já. Gente, eu não senti. Se quiser, dependendo da sua disponibilidade e também das pessoas que estão assistindo, a gente pensa em reabrir a live, mas eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco de novo. Você falou agora há pouco que quando você estava ali, voltando, depois daquela experiência no restaurante, que você conversou mentalmente ou fez a sua conexão com Deus, para Ele te mostrar um sinal se aquilo era seu caminho ou não. E a pergunta que eu quero te fazer é, você pensou em desistir? E algumas vezes, como foi você persistir, entende? Porque o nosso foco aqui é mostrar para as pessoas que essa tal prosperidade é possível. Tem um caminho, tem um trabalho, mas existe uma decisão interna de fazer isso. É disso que eu quero saber de você. Marcelo, eu sempre tive a clareza, não me pergunte como, de que tanto que eu fiz pós-graduação em jornalismo gastronômico. Eu fui meio Elisa Lucinda. Eu tive aquela clareza de que eu não queria dar a notícia, eu queria ser a notícia, sabe? Adorei. E aí, só que eu sempre fui muito comunicativo com os amigos, porque eu sempre fui muito tímido em trabalho. E quando eu passei pela indústria, aí eu fiz curso de PNL, fiz um monte de coisa que realmente eu fui aprendendo e tendo ferramentas. Mas o interessante citar é que nessa caminhada até eu chegar na indústria, que aí foi ali o meu grande boom, o meu grande aprendizado, eu nunca pensei em desistir, mas eu sempre pensei em me reinventar. Então eu já fiz salgadinho para vender, já comecei a trabalhar com festa, eu me reinventava.
Então, assim, quando eu não estava em restaurante, eu estava fazendo outras coisas. Ou quando eu estava em restaurante, estava em restaurante e fazendo outras coisas. Assim, eu lembro que era tudo muito desafiador. O que hoje não é fácil, tá, gente? Continua desafiador em outros níveis. Mas eu lembro que eu nunca pensei em desistir, porque eu sempre soube que eu teria... tá vendo esse quadro aqui atrás? Sim, eu estava de olho nele, inclusive. Uma artista chamada Milu. A Milu é uma das maiores artistas moçambicanas. Ela tem quadro na Casa Branca, tem quadro na casa do presidente da França, ela tem quadro em 300 lugares. Eu sempre tive a certeza de que eu teria um quadro de uma artista top, porque eu sempre adorei obra de arte. Eu tenho na minha casa hoje um Milu na minha sala. Então, assim, você entende? Eu sempre tive no coração a sensação de que a minha hora ia chegar, mas ela ia chegar de alguma maneira que eu não sabia. Por exemplo, quando você faz quando você é filho de alguém, você sabe assim que tem restaurante, você fala assim, no pior das hipóteses, eu assumo o restaurante de minha mãe e do meu pai e tá tudo certo. E pronto. Eu não tenho herança, eu não tinha base para nada. A minha prima Mariana, por exemplo, ela, por mais batalhadora que Tia Margit fosse, ela tinha um pai que ainda levava ela na faculdade quando ela precisava. Eu tinha que me virar, meu amigo. Criança, eu já pegava metrô, porque ninguém podia me levar no metrô e voltar. Então, eu já pegava metrô, eu me virava. Então, assim, a certeza que alguma coisa de bom ia acontecer, e minha Dinda sempre falava, quando você completar os 30 anos, a coisa vai fluir. Quando dos 30, a coisa vai fluir. E aí eu passei pela indústria, da indústria eu passei pelo governo, eu fui diretor do governo do estado durante muitos anos, foi o lugar que eu menos ganhei dinheiro, mas que eu mais trabalhei, e ali eu vejo, quem viu Hilda Furacão, a Hilda Furacão era uma minissérie da Rede Globo, que ela falava assim, agora eu paguei minha penitência, vamos dizer assim, né? Ela passou pelo período dela que era no bordel. Eu uso isso, mas não como falando como minha penitência, eu falo que o período que eu fui do governo do estado foi o período que eu falo assim, e quando eu saí de cabeça erguida e com um sentimento de missão cumprida, que eu falei, eu entrei para aprender, eu ganhava tudo, menos dinheiro. Eu ganhava status, eu ganhava carinho, eu ganhava arranhão no carro, porque muitas vezes as pessoas não queriam, que eram contra o governo, e ela arriscava o carro. Eu ganhei algumas ameaças de gente, enfim, eu ganhei tanta coisa, boas e ruins, mas eu sempre canalizei isso de forma bacana. Mas o meu maior aprendizado no governo foi entender de que a prosperidade, ela é para todo mundo. E ela chega para todo mundo num sentido muito amplo da palavra, sabe? E assim, hoje, para você ter uma noção, Marcelo, a minha equipe inteira é formada, muito delas, por ex-alunos que eram pessoas de comunidade, que, como eu, não tinha de onde tirar, e que hoje, quando soma os freelas comigo, ou soma os valores que atua comigo em alguns eventos, ganha 2, 3 vezes mais do que gente em casa, somando o salário de todo mundo. Então, para você ter uma noção, ex-alunos atuam comigo, sabe? Eu tive que entregar um job esses dias da Ana Maria Braga, que eu não pude estar ali presente direto, porque eu estava com a Fátima, e a pessoa que estava lá entregou, e eu olhei pela televisão quando eu vi ao vivo, eu falei, gente, fui eu que fiz? Idêntico. E essa pessoa, quando entrou, não tinha perspectiva nenhuma, entendeu? E ainda... Desculpa, mas eu preciso ter mais curiosidades nossas. Você tem um conteúdo, assim, delicioso. Eu posso dizer que essa nossa live está sendo um jantar gastronômico feito pelo João Marcelo, porque nós não estamos comendo comida física, mas estamos nos alimentando dos seus conhecimentos, da sua experiência e, especialmente, acredito que é o que todo mundo vai pensar também, dos seus bons valores humanos que se transformaram em prosperidade. A forma como vemos... A Lívia está falando, a forma como nos vemos muda completamente o nosso resultado. O que eu quero te perguntar é o seguinte, se você puder trazer para a gente, nessa sua carreira, nessa sua vida, 2 respostas que eu gostaria. Qual seria uma decisão mais acertada que você fez e qual uma decisão menos acertada que você tomou também? Bom, a decisão mais acertada que eu tomei foi realmente o dia que eu entrei Eu tive 2 situações muito acertadas, assim. Foi o dia que eu entrei para poder estudar gastronomia e a duras penas eu me formei. A segunda mais acertada que eu fiz foi quando eu quase desisti de tudo, eu estava saindo do governo. E eu fui pedir um estágio num programa de televisão, estágio, que eu fazia pós. E não me aceitaram, obviamente, no estágio. E 1 mês e meio depois, aí eu joguei para o universo, que eu queria trabalhar com televisão, olha isso.
Um mês e meio depois eu estava fazendo meu primeiro programa de TV e não parei mais. Isso tem 6 anos. 6 a 7 anos. Então, essas foram as mais foram as acertadas. assertivas, as mais acertadas. As não... A menos acertada. Porque assim, eu gosto de falar assim, não é equivocada, a menos acertada. A menos acertada? Então, a menos acertada eu apontaria se eu tivesse canalizado coisas ruins para as pessoas que, de alguma maneira... eu vou pontuar a menos acertada dessa maneira, como a mais acertada também, sabe? Se eu tivesse canalizado todo o aprendizado a duras penas, sabe? Tipo, com essas pessoas, com o dono do restaurante, com o professor... E não pararam por eles não, tá? Eu tive situações e tenho situações muito desafiadoras até hoje. Então, assim, a menos acertada seria se eu batesse de frente com essas pessoas de uma maneira mais ampla. Então, como eu não bato de frente, essa seria menos acertada, mas ela não existe porque eu aprendi a ter um jogo de cintura incrível, entendeu, Marcelo? Sei que também é um controle emocional bastante alto seu, né? Porque... A tua resposta, João, não pude deixar... A tua cara... É um controle emocional. Deixa eu ver se ela, inclusive, está aqui. Eu tenho a minha coach, que é a minha... Eu falo que ela não é minha coach, eu falo que ela é a minha terapeuta. Então, assim, a Débora... Débora, você tá aí? Se você tiver aí, levanta uma mãozinha. Ela é do Rio Grande do Sul, né? Isso, a Débora é minha coach. Eu vi uma live sua com ela. A Débora... e a minha psicoterapeuta, a doutora Cláudia, são duas que às vezes eu pego o telefone e eu tive o controle emocional todo, mas elas me ouvem e elas me fazem interpretar isso de uma maneira, enxergar isso de uma maneira ampla. Agora, gente, falando dessa questão toda do autocontrole, por muitos anos o chefe engolia o João, sabe? Porque existem duas pessoas, o chefe João Marcelo e o João Marcelo. A Débora Vecchio aí, ó. Débora, eu te amo tanto. Você não sabe o quanto eu te amo, Débora. Sabia, Débora? E aí, eu tô com a Débora não há muito tempo, mas a Débora me ensinou isso, que eu vou falar agora. Por muitos anos, porque assim, a quarentena, quando começou a quarentena, o Marcelo, eu entrei numa depressão que em 1 semana e meia eu emagreci 10 quilos. Peraí, segura aí. A gente tem 3 minutos. Você quer que a gente termine a live agora? Nós estamos com 200 pessoas. Você quer que a gente termine a live e reabrimos? Como você tá? Você manda. Marcelo, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, a gente fala esses 3 minutos, porque e a gente deixa o pessoal com gostinho do nosso bate-papo, a gente remarca um bate-papo pro pessoal, pode ser? Vai lá. Então o tempo é Então eu vou falar rapidinho. Eu tive uma depressão nesse começo de quarentena, porque assim, a minha vida, hoje ela é muito corrida. Eu passo 12 horas dentro de um estúdio, 15 horas dentro de um estúdio, saio de lá, vou pro aeroporto, do aeroporto vou para outro. É numa corrida, uma batida enorme. E aí, quando eu parei, eu surtei. E aí a Débora me fez enxergar que o chefe João Marcelo engolia o João. Tanto que a Débora me questionou, João, quem vem em primeiro lugar? As 5 pessoas mais importantes da sua vida. E nenhuma das 5 falava do João, mas as 5 falavam o chefe João Marcelo. Entendeu? Então, a Débora, nesse período, me ajudou a entender e eu reconheci o João Marcelo como um homem próspero e um homem muito feliz. E um homem cheio de bênçãos e criatividade. Quando eu entendi isso, você pode ver que o meu cabelo mudou, a minha pele mudou, eu me olho, eu tomo banho, o banho da gratidão, não é, Débora? Me amo, me adoro, me abraço, dou bom dia para mim todo dia. No dia do abraço hoje, eu me abracei. Então, assim, foram momentos muito incríveis, ô Marcelo. E eu consegui sair dessa depressão toda, reconhecendo o João e pondo o chefe João Marcelo no devido lugar dele, sabe? Que é tão importante para mim, mas ele só é o chefe João Marcelo, entendeu? Mais importante do que o chefe João Marcelo é o João Marcelo que criou o chefe João Marcelo. Nossa, olha, a Débora tá orgulhosa de mim, hein? E você dela, né? Um trabalho maravilhoso que ela está fazendo com você. Isso é muito legal, porque todos os profissionais que ajudam as outras pessoas a terem prosperidade também. A gente tem 1 minuto e 40. Eu já vou, da minha parte, encerrar. E depois eu te passo a palavra para que você possa fazer as suas palavras finais. Em nome dessa tal prosperidade, a gente quer agradecer, João, o seu tempo. Agradecer a sua mãe e todas essas mulheres que você citou, por terem te dado não só os valores, mas o suporte para você ser esse ser humano
esse ser humano profissional, chefe de cozinha, e que traz esses valores e essa sua arte, a arte de ser você. É para isso que a gente está junto, é para isso que a gente faz essas lives, é para isso que funciona essa tal prosperidade. A gente recebeu muitos elogios de muitas pessoas. Desculpe quem eu não pude citar. Vocês todos estão no nosso coração agradecidos por terem estado com a gente por 1 hora e por volta de 200 pessoas. De coração, eu, Cesário, que é o meu sócio, essa tal prosperidade, estamos profundamente agradecidos por você existir e por você se expressar e trazer para a gente isso. A palavra é sua, você tem 30 segundos. Marcelo, então, eu agradeço demais o seu convite. Na verdade, eu agradeço o Renê Simões, que é o meu pai. Renê Simões. Renê que nos intermediou e nos apresentou. Renê é uma pessoa muito especial. Gente, não briguem comigo da gente não continuar a live, porque eu acho que aí terminar essa live vai ser um momento de reflexão e acolhimento de vocês com vocês mesmos. Então eu acho que a gente tem horas e momentos para tudo, né? Então nesse momento, vocês terminando a live, vai ser vocês com vocês. Então, ó,